17º volume da obra. Quem vivia como animal racional, nada de certo sabia, e daí, procurando o certo a vida inteira, sem o encontrar. A satisfação de todos é deslumbrantemente muito elevada, e por isso, todos alegres, todos felizes e todos contentíssimos, porque agora sabem o porquê estão vivendo, sabem o porquê têm vida e sabem o porquê do mundo assim ser. Sabem de onde vieram e para onde vão. Uma vez a solução da situação de todos esclarecida, não é para menos que todos vivam tranquilos, felizes e contentes, porque conhecem a causa do mundo assim ser, e a causa de tudo e de todos assim serem. Não há efeito sem causa. Se existe isto, aquilo e aquilo outro, é porque existe a causa. Agora, alcançaram o último ponto da vida da matéria, a despedida da matéria, por não nascerem mais aí na matéria, por estarem de mudança para o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Vejam o ponto sublime, alcandorado, que alcançaram e que muitos ignoram. Vejam que um dia isto tinha que chegar ao conhecimento de todos, e assim remavam contra si mesmos iludidamente, pensando que estavam vencendo. Na verdade, eram vencidos em multiplicações de poluições. A poluição impera sobre todos os pontos. Então, quem luta pela podridão, pelo nada, tem consciência do que está fazendo? Não, absolutamente. Está iludido com as aparências, está iludido com as fantasias, está iludido pensando, está sonhando de olhos abertos. Vejam que luta fraudulenta. Por isso, todos viviam atormentados, agoniados e agonizando, sem rumo certo, porque não sabiam de onde vieram, como foram parar em cima dessa terra, nem para onde vão, como vão e por que vão. Todos viviam sem rumo, vivendo perdidamente dentro de um mundo, sem saber o porquê desse mundo e sem saber o porquê de sua existência nesse mundo. Estavam perdidos e por isso sofriam sempre as consequências da inconsciência. Abusavam do livre-arbítrio e entravam pela estrada das aventuras. E com o passar dos anos, com as forças se acabando e com os anos chegando, diziam: o que adiantou lutar tanto para dar em nada? Estou no fim, cheguei no fim. É aí que se desiludem do nada. Mas até aí já lutaram tanto pelo nada, para nada serem e em nada terminarem. Então, o que adianta lutar por uma causa sem proveito? Quando estavam na categoria de animal racional, é que viviam nesse desespero, nesse labirinto, nesse inferno, onde ninguém tinha sossego. Todos aparentando viver bem, e os males atordoando e imperando na vida de todos. Assim, sempre foi a luta do nada pelo nada, para tudo acabar em nada, porque pensavam serem o que nunca foram, por se formarem em um tudo aparente. O tudo aparente começou do nada, surgiu do nada, se formou em um tudo aparente e tudo terminando em nada. Então, quem luta pelo nada não está adiantando nada, iludidos pelo nada, traídos pelo nada, e tudo terminando em nada, porque começou do nada. Agora, todos conhecendo o mundo racional e vivendo felizes e contentes para o resto da vida. Todos estão sendo iluminados pela luz racional, a luz da sua verdadeira origem de racionais. Por isso, são aparelhos racionais,
aparelhados com o seu verdadeiro mundo e sabendo conscientemente por que vivem, sabendo o porquê se tornaram animais. Na categoria que estavam, de animal racional, viviam mal, de sonhos e ilusões, na indecisão de tudo, em contradição com tudo, em experiência de tudo. Viviam horrivelmente dessa maneira. Como viviam? Viviam como cegos penitentes, experimentando tudo para acertar ou não. Quem vivia como animal racional, nada de certo sabia, e daí procurando o certo a vida inteira, sem o encontrar. Viviam agonizando, agoniados, e perguntavam a si mesmos: por que eu vivo? Não sei por que vivo. Não sei por que tenho esta vida nestas condições. Ninguém nunca nos disse, ninguém nunca soube. Como é que podemos saber? Vivo esquisitamente desta maneira, deste jeito, sem saber por que tenho vida, sem saber o porquê de minha vida, sem saber por que sou de matéria. É horrível viver assim. Quem sou eu? Eu não sei quem sou, porque ninguém nunca me disse o porquê assim sou. Ninguém sabe o porquê todos assim são. Vivemos uma vida de horrores, horrorizados com esta situação, apavorados com esta situação de vivermos em contradição conosco mesmos. Em contradição por quê? Porque eu não sei por que tenho vida, eu não sei por que vivo, eu não sei por que existo, eu não sei de onde vim, eu não sei para onde vou. Como é que se pode viver assim, desta maneira, sem conhecer, sem saber o porquê da nossa existência? Não sei por que nasci em cima desta terra, não sei para que nasci, não sei por que tenho vida assim, não sei por que sou de matéria. Então, o que é que eu sei de mim e de todos? Coisa alguma de certo. Tudo é um enigma, tudo é encanto. Ninguém dá a solução do porquê de ninguém. Isto é uma vida horrível. Não temos noção certa da solução do porquê de ninguém. Isto é uma vida horrível. Não temos noção certa das coisas. Não sabemos o certo e o porquê da existência deste mundo ser assim. Vivemos em um mundo sem saber o porquê dele. Vivemos aqui amargamente de aventuras, de experiências, de sonhos e ilusões. Então, tornando-se a vida de sofrimentos e mais sofrimentos, tormentos e mais tormentos, por não conhecermos e sabermos a causa de coisa alguma. Que vida é esta? Ninguém sabe dizer o porquê desta vida assim ser. A agonia de todos se multiplicava, o desespero da mesma forma. O desequilíbrio, este nem se fala. Os tormentos, os desgostos, as contrariedades, as brigas, as confusões, as guerras, enfim, um tufão de ruínas sobre todos, sem que ninguém nunca explicasse a causa de tudo isto. A natureza, por sua vez, nos maltrata de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, e não sabemos por quê. Não conhecemos a causa, o porquê da revolta da natureza contra nós. Calor de matar, frio de matar, secas de matar, enchentes de matar, faíscas elétricas de matar, tufões, furacões, maremotos de matar, terremotos de matar, epidemias, doenças horríveis e terríveis, doenças monstruosas, doenças horrorosas. Ninguém nunca soube nos dizer, nos esclarecer a causa, o porquê de tudo isto. Vivemos aqui, em cima desta terra, como verdadeiros cegos, por não conhecermos o que deu causa ou origem
a todo este inferno em que estamos metidos. Vivemos aqui envergonhados, por sermos seres assim como somos, aparentando a vida inteira para podermos viver. Vivendo de sonhos, vivendo de ilusões, vivendo de esperanças. Uma vida horrorosa, porque vivemos desta maneira na indecisão de tudo, na incerteza de tudo, com medo de tudo, apavorados com todas as ruínas existentes na vida. E ninguém nunca nos disse o porquê de tudo isto, a causa de tudo isto. E assim, muitos vivendo por terem vida, mas completamente desanimados, por pensarem em tudo isso e mais alguma coisa. Então, muitos vivendo por terem vida, mas não tendo prazer de viver nessas condições. Todos já conhecem o certo dos certos e o porquê de estarem na categoria de animal racional. Então, tinha que existir tudo isso para a lapidação do animal, até que depois de lapidado e amadurecido, pudesse reconhecer a fase racional, a fase do equilíbrio do aparelho racional. Hoje, todos conhecendo o porquê da vida assim ser, e dizendo: é verdade, hoje conhecemos a origem de tudo e a causa de tudo assim ser. Estamos agora dentro da fase racional, a fase que veio nos revelar e esclarecer o porquê de tudo assim ser, o porquê de todos assim serem, a causa de tudo assim ser e de todos assim serem, de onde viemos e para onde vamos. Hoje, dentro da fase racional, sabemos e conhecemos o porquê ficamos assim. Agora, estamos no nosso lugar verdadeiro como aparelhos racionais, dentro da fase racional, ligados ao mundo racional e recebendo a orientação racional para o equilíbrio do aparelho racional. Hoje, vivemos, mas sabemos o porquê vivemos. Temos vida e sabemos o porquê desta vida. Sabemos o porquê da origem de todo este mundo. Sabemos o porquê vivíamos aqui encantados com estes mistérios todos encruados, com estes enigmas todos, trancados a 7 chaves. Hoje, libertos do encanto, dentro do mundo racional, olhando para tudo isso e para todo o passado da fase de animal racional e dizendo: é verdade, como todos penaram, como todos sofreram e padeceram por não saberem o porquê do mundo assim ser e de sua vida assim ser. Hoje, vivemos racionalmente, sabemos por que vivemos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Conhecemos hoje a fase inconsciente e a fase consciente, a fase negativa e a fase positiva. Sabemos o porquê da fase inconsciente, a fase de animal racional, a fase negativa. Hoje, conhecemos a fase racional e o porquê dela. E assim, agora, todos sendo orientados pelo mundo racional e todos vivendo racionalmente dentro da fase racional. Tudo dando certo na vida de todos, racionalmente, e todos alegres, felizes e contentes, por viverem conscientes, racionalmente, ligados ao seu mundo de origem, vendo o seu mundo de origem, vendo os seus irmãos, por terem adquirido a vidência racional, o fluido da sua verdadeira vidência, de sua verdadeira origem de racional. Iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, e vivendo outra vida diferente,
muito diferente da vida do animal racional, por viverem orientados racionalmente pelo mundo racional, vivendo alegres, felizes, contentes, satisfeitos e radiantes na vida, por tudo dar certo na vida de todos, todos sendo orientados noite e dia, e daí o equilíbrio de todos, o equilíbrio racional. A Terra tornando-se um verdadeiro paraíso racional, acabando os males da vida de todos e os males de todos. As influências do elétrico e magnético, as influências do animal, desligaram-se do corpo e todos vivendo felicíssimos para o resto da vida. Todos já sabem que para possuírem a vidência racional e para se desenvolverem racionalmente, é preciso ler e reler. Depois de desenvolvidos, nasce a vidência racional. Então aí, veem tudo quanto é de racional. Veem o mundo racional. Veem os seus irmãos. Dialogam com eles, por estarem ligados ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Está aí a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, todos mudando naturalmente, sem sentir e sem abalo de espécie alguma, todos brilhando racionalmente. Então, tudo tem o seu dia e o dia chegou. Vejam as mudanças naturais da natureza. Já houve uma infinidade de mudanças na fase de animal racional. Agora, o mundo racional orientando todos, todos sendo orientados pelo seu mundo de origem, todos recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional na vida da matéria, para que todos vivam felizes e contentes, e daí a volta de todos ao mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Agora, não são mais animais, e sim aparelhos racionais. Quando estavam na fase de inconscientes, eram animais racionais ou animal racional. Na fase consciente, são aparelhos racionais ou aparelho racional. Então, como aparelhos racionais, são muito diferentes de quando eram animais ou de quando era animal. O animal tinha que viver mal por ser animal, e como aparelho racional, vive bem porque é racional, sabe por que é racional e sabe o porquê era animal. O animal nunca soube por que era um animal. Então, perguntava a pessoa a si mesmo: por que eu sou um animal qualificado como animal racional? Por que os outros animais são qualificados como animais irracionais? Por que eu sou um animal? Não tinha quem respondesse, não tinha quem dissesse. Ninguém nunca soube de onde veio, ninguém nunca soube para onde vai, ninguém nunca soube a sua origem, e por isso não sabia por que era um animal. Vivia como animal, sem saber por que era um animal, vivendo mal, cheio de males. Então, ficava a pessoa sem saber por que era um animal. Ficava triste, desgostosa, agoniada, envergonhada, por não saber por que era um animal. E por serem animais, ficavam envergonhados de serem animais racionais. Às vezes, com a sua vaidade, uns diziam o seguinte: não deviam nos qualificar como animal. Isto é muito ridículo. É muito feia essa qualificação que nos deram de animal racional. Eu não sou animal, eu sou gente. Animal é o irracional. Este sim é animal. Muitos não se conformavam com a categoria de animal racional. Os mais vaidosos,
os mais pretensiosos, sentiam-se humilhados, envergonhados, ridicularizados por serem animais racionais. E diziam: eu não me conformo com esta categoria de animal racional. Eu sou gente, não sou animal. Mas esqueciam e perguntavam a si mesmos: por que eu sou um animal? E assim, vivendo tristemente numa categoria tão vexatória, numa categoria ridícula de animal. O animal, como sabem, é inconsciente, e o inconsciente, de si mesmo e de tudo, não conhece coisa alguma, por ser inconsciente. Por ser inconsciente, aventurando sempre para acertar ou não, acertando aparentemente e vivendo de experiências em experiências sempre, vivendo sem nada saber, experimentando e aventurando para ver se acerta ou não aparentemente. Então, muitos se sentiam envergonhados, humilhados, recalcados com a categoria de animal racional. Pessoas muito vaidosas, querendo ser o que não são. Pessoas soberbas, mas que não passavam de bicho. O bicho é cheio de manias. O bicho é prosa, é vaidoso, é luxento, é garboso, é ciumento, é ambicioso, por viver iludido consigo mesmo e com as demais coisas que a vista alcança. Vejam que inferno na categoria de animal. Muitos diziam: é verdade, nós somos assim e nunca ninguém descobriu por que nós somos assim. Ninguém nunca soube por que éramos assim. E assim, quantos ficavam até desanimados de viver por serem assim? Ficavam desgostosos, apaixonados, muitas vezes até com nojo de si mesmos e dos demais, e dizendo: nós temos tantas mazelas que chegamos às vezes até a termos nojo de nós mesmos. Ainda mais dizendo: nós temos nojo de termos uma vida assim. Nós temos nojo de sermos feitos como somos feitos, de sermos gerados como somos gerados. Quando pensamos nisso, chegamos a ficar até revoltados conosco e com a nossa natureza. Fomos feitos de um líquido. Esse líquido parece até uma goma ou um catarro. Daí fomos formados, fomos feitos disso. Então, o que somos? Quem é que nos fez assim? Quem foi o autor que nos fez assim? Por que nos fez assim? O que existe no irracional? Como é feito o irracional? De uma gala igual a uma gala de um ovo. Nós somos feitos também. Então, o que somos? Quem foi que nos fez assim, tão ridicularizados? Por quê? Ninguém sabia responder. Formamo-nos deste tudo aparente, com esta vida ilusória, vivendo iludidos e iludindo os demais, julgando sermos tudo e não somos nada, porque somos feitos do nada, dessa gala nojenta. Por que nos fizeram assim? Quem foi que nos fez assim, com esta vida provisória? Sabemos o dia de nascer, mas não sabemos o dia de morrer. E de que forma vamos morrer? Fizeram-nos de uma forma que não nos conformamos de sermos assim como somos, sofredores e iludidos. Não sabemos por que assim somos, não sabemos por que vivemos, não sabemos por que temos vida, não sabemos por que nos fizeram assim. Esta vida é um grande mistério. Quem nos fez assim ficou tão envergonhado que nunca apareceu para nos dizer por que nos fez assim, expostos a todas as dores. Isto é uma vida que não dá nem prazer de se viver, pensando no ridículo do nosso princípio, de nossa geração e formação.
Eu não me conformo e nunca hei de me conformar de ser um sofredor sem saber porquê e de ser um mortal sem saber porquê. Nunca hei de me conformar. Eu não pedi para ser assim. Fizeram-me assim, sem eu saber porquê. E assim, muitos chegando até no auge do desespero, porque queriam ser de outra forma, queriam ser puros, limpos e perfeitos, não queriam ser assim, cheios de defeitos. Então, arrematando e dizendo o seguinte: está tudo errado. O erro já parte da nossa semente, que parece uma gala de um ovo. O erro já parte daí, e por isso todos estamos errados. Ninguém sabe nada, ninguém conhece nada. O que sabemos não adianta nada. Não adianta nada, porque sofre quem sabe e sofre quem nada sabe. Sofre quem parece que sabe, com essa sabedoria aparente, com essa sabedoria ilusória. Vejam que vida! Uma vida sem vida, uma vida onde estamos vivos e de repente acabou-se a vida. Esses mistérios nunca houve quem desvendasse. Esses enigmas nunca houve quem desvendasse, nem nos dissesse o porquê. Então, o que é que nós sabemos de certo? Coisa nenhuma. O que é que nós sabemos de direito? Coisa alguma. Então, quem é que está direito? Ninguém. Pois todos somos errados, cheios de defeitos, e não sabemos o porquê assim somos. Não sabemos o porquê temos vida, não sabemos por que estamos vivendo assim. De direito, não sabemos coisa alguma. Conhecemos o direito aparente. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro, depois de outro. Hoje é de uma forma, amanhã já é de outra forma, e depois de outra. Então, onde está o direito? Onde está o certo? É verdade. Que vida nos arranjaram, que nós não sabemos o porquê de nossa vida assim ser. Muitos, ficando nesse desespero, nessa agonia, querendo descobrir o certo sem o encontrar, querendo descobrir o direito sem o encontrar, e dizendo: é verdade, vivemos assim, todos tontos, num desequilíbrio infernal, porque não conhecemos o certo, não conhecemos o verdadeiro direito, nem o verdadeiro certo. Nós conhecemos o certo aparente. É certo assim hoje, já amanhã não é mais. Conhecemos o direito aparente. Hoje é direito assim, já amanhã não é mais. Por que nos fizeram doentes assim, loucos assim desta maneira? Somos tão doentes e não sabemos por que assim somos. O doente não sabe por que é doente. Somos tão loucos que não sabemos por que somos loucos. O louco nunca diz que está louco. O louco sempre diz que está direito, que está certo. Ele não se conhece, ele não reconhece a doença dele. E assim, vivendo monstruosamente, horrorosamente, tenebrosamente, apavorantemente, sem saberem o porquê de todas essas ruínas, à procura do certo a vida inteira, sem o encontrar, à procura do direito a vida inteira, sem o encontrar, sem saberem de onde vieram, sem saberem para onde vão, sem saberem por que foram feitos assim, sem saberem o porquê da situação desse mundo de degeneração, de poluição, de podridão. Uma coisa mesmo de enlouquecer aos que sempre pensaram na situação do seu ser e na situação do mundo assim ser. Então, muitos chegando ao ponto de dizer: nós somos doidos e por isso vivemos variando a vida inteira
E quem varia é louco. Louco é que vive variando. Somos doentes. A matéria já é uma coisa doente, por ser matéria. É uma ruína com aparência de boa. Ninguém vive bom. Todos vivem doentes, e por isso todos vivem variando a vida inteira. Quem varia é porque não está bom. Eis a razão da multiplicação, da desorientação, a ponto de todos ficarem descompreendidos de si mesmos, e daí lançarem-se uns contra os outros. Tudo isto é coisa de louco, coisa de doente. Briga é coisa de doente. As maiores loucuras, as maiores monstruosidades são coisas de doentes. Vejam bem o que existe no mundo, se não é mesmo de doentes, de quem está variando, de quem está louco. Vejam as guerras, as ambições. Coisas de louco, ambição do nada. O que vale a matéria? Nada. Degolam-se uns aos outros por causa desse nada. Estão loucos ou não estão? Estão variando ou não estão? Por nada se matam, por nada se acabam. Estão variando ou não estão? Estão loucos ou não estão? Fazendo o mal uns aos outros. Estão variando ou não estão? As injustiças, as calúnias, estão variando ou não estão? Estão desregulados ou não estão? Estão loucos ou não estão? Enfim, se for minuciar, vai longe. Uma avalanche de ruínas sobre todos, por todos serem doentes, e por isso todos variando sempre. Quem varia é insaciável. Quanto mais tem, mais quer. Nunca está satisfeito com coisa alguma. Não há satisfação por viverem variando. São insaciáveis. Vivem à mercê dos gostos, por viverem variando. E por isso, hoje gosta disso, amanhã não gosta. Hoje gosta muito, amanhã não gosta. Há variedade de tudo, e por isso vivem variando. Nunca estão satisfeitos com coisa alguma. São insaciáveis. A ambição e a ganância são do doente, são de quem está variando. A ambição da matéria e a ambição do nada são de quem está variando. E assim, uma avalanche de ruínas por viverem doentes, por serem doentes. A matéria é doente e por isso por si mesma se destrói. Tudo se acaba, por tudo isso ser deformação de doentes, por estarem fora do seu verdadeiro lugar. Eram puros, limpos e perfeitos, e tornaram-se assim doentes por se degenerarem em matéria, se deformarem em matéria. Então, ficaram doentes como aí estão. Doentes todos, variando todos, preocupados com uma infinidade de preocupações. Vida de doentes, vida de verdadeiros loucos insaciáveis. Tudo isso na categoria de animal racional. Agora, não são mais dessa categoria. Agora são da categoria de aparelho racional. Isto é um comentário da categoria de quando eram animais racionais. E por serem animais, eram inconscientes. O inconsciente é um louco com aparência de bom. O louco nunca diz que está louco. Vejam o porquê do calamitoso mundo com essas ruínas todas, com essas calamidades todas, com essa vida turbulenta, com essa vida sem sossego, por serem doentes. O louco não pode ter sossego nem paz por ser doente,
Um doente não pode viver em paz. É intranquilo por ser doente. E um doente não pode viver tranquilo. Está sempre variando, sempre preocupado por ser doente. Um doente está sempre variando, sempre preocupado. Vejam que inferno era a categoria de animal racional. Um verdadeiro inferno, a ponto de muitos reconhecerem e dizerem: o inferno é aqui mesmo, em cima desta terra. Aqui é que é o inferno, por existir uma infinidade de ruínas e por sermos doentes. Mas o doente nunca quer que diga que é um doente. Ele não sabe que é um doente. Sabe que vive variando, e quem varia não é bom. É doente. Vejam a vida na categoria inconsciente de animal. Muitos ficavam até desanimados de viver, envergonhados de serem assim, porque as ilusões não podiam tapar a realidade. Por muito que vivessem iludidos, a realidade estava sempre presente. Por muito que vivessem sonhando, a realidade estava sempre presente. Por muito que aparentassem, a realidade estava sempre presente. Os doentes, aparentando o que não são, o que nunca foram, querendo passar por limpos, por bons, por puros, até por santos. Santo de matéria podre, santo da podridão. Que calamidade! É vergonhoso se comentar a vida de animal racional, na fase que se passou de animal racional. É vergonhoso e horroroso lembrar o que foram. Agora, hoje, na categoria em que estão, na categoria de aparelho racional, ligados aos puros, limpos e perfeitos do mundo racional, ligados aos habitantes puros, limpos e perfeitos do mundo racional, que são os seus irmãos. Então, é necessário todo esse histórico do que foram na categoria de animal racional. Agora não. Hoje não. Hoje estão na fase racional, a fase do equilíbrio, a fase consciente, a fase positiva. Hoje sabem o que foram, por que foram assim, como foram, e sabem hoje o que são. Aparelhos racionais, sendo todos orientados pelos puros, limpos e perfeitos do mundo racional, que são seus irmãos. Todos vivendo racionalmente, equilibradamente, conscientemente, e tudo dando certo na vida de todos. Já saíram do inferno, porque saíram da fase de animal racional, da fase inconsciente, da fase que era um verdadeiro inferno. Agora chegou a fase racional. Saíram do inferno e entraram no céu, porque estão ligados aos eternos do mundo racional. Estão ligados à eternidade, orientados pelos eternos do mundo racional, de onde todos são e para onde todos vão, o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Vejam a podridão da fase de animal racional. Vejam quanto penaram, quanto sofreram. Passou-se a fase. Hoje, todos dentro da fase racional, a fase do mundo racional, do verdadeiro mundo do animal racional. Agora, já não são mais animais racionais, e sim aparelhos racionais. Já foram muito piores do que tudo isso, quando começaram a nascer do chão, a gerar do chão. Depois de nascidos, eram quadrúpedes, andando de 4. Durou uma longa eternidade até que a natureza viesse se compondo para ir compondo os seres. Nesta eternidade, eram monstrinhos.
Depois passaram para a eternidade de monstros, depois de monstrengos, depois de monstrões, depois de monstrodontes. Já foram muito piores do que são. Depois entraram na fase dos primitivos selvagens. Passaram longas eternidades para que viessem se refazendo, para verem como já foram muito piores. Nessas fases todas calamitosas, de verdadeiros bichos, de verdadeiras feras, de se devorarem a dentes, uns contra os outros, sempre ferozes. Na fase de selvagens, vieram se lapidando, assim como na fase de monstros, vieram se lapidando, para passarem para a fase de primitivos selvagens, para ver como já passaram coisas horrorosas e tenebrosas. E assim, para a multiplicação dos seres, as multiplicações da lapidação, para chegarem até o ponto que chegaram, de amadurecimento, para entrarem em outra fase, a fase racional, a fase que aí está. As ruínas do animal racional têm um longo histórico, muito triste, por serem sofredores, tudo sofrendo, todos sofrendo, sem saber por quê. Sofrendo por serem seres variantes, e quem varia é louco com aparência de bom. Vejam que aparências não são verdades. E assim, vivendo angustiados a vida inteira, por essa não ser a vida verdadeira. Julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma, por viverem sonhando, por viverem iludidos, por viverem cheios de ilusões, aparentando ilusoriamente o que nunca foram, o que não são. Vivendo estupidamente dessa maneira, grosseiramente desse jeito. Daí então se multiplicava o sofrimento de todos, todos sofrendo por viverem iludidos, traindo a si mesmos, traidores de si mesmos, sofrendo as consequências, as dores da traição a si mesmos. Quem vive de ilusão é um traidor de si mesmo. Por isso, nunca poderiam encontrar o certo, vivendo a vida inteira à procura do certo e sempre por acertar. Porque vivendo dessa maneira, sem saber o porquê estão vivendo, nunca poderiam encontrar o certo. Viviam a vida inteira à procura do certo e sempre por acertar. O certo nunca encontraram, a não ser agora, na fase racional. Tudo isso na fase de animal racional, a fase cruel, a fase do desequilíbrio, a fase da ganância, da ambição, da traição, da inveja, do ciúme, dos queixumes, das lutas, das paixões. Enfim, um guerreiro vencido pelo sofrimento. Constituíram a vida de uma maneira tal que parecia que a vida fosse essa mesma. Então, julgavam e pensavam, por viverem iludidos, traídos pelas ilusões, traídos pelas aparências, traídos pelos sonhos, que a vida fosse essa mesma. Vivendo de esperanças, com a pança cheia de esperanças, e a esperança sempre traindo a todos, por ser a última que morre. A pessoa morre e a esperança fica aí, iludindo e traindo aos demais. Vejam que vida mal vivida. Por ser mal vivida, é que todos tinham mesmo que serem sofredores. Por ser mal vivida, por ninguém saber o porquê da vida assim ser. Viviam sempre em busca de novas aventuras, aventuras estas que nunca satisfizeram ninguém. E assim, idealizando uma infinidade de coisas para ver se acertavam e sempre por acertar, e sempre as multiplicações dos desacertos. Todos à procura do bem, e o bem sempre por encontrar. Não podiam nunca encontrar o bem por serem sofredores.
Não podiam nunca encontrar o bem, por viverem de aparências. Não podiam nunca encontrar o bem, por viverem de ilusões. Não podiam nunca encontrar o bem, por viverem sonhando. Então, a vida dos sonhos, a vida das decepções, a vida das ilusões. A vida chegando a um ponto tal de muitas vezes o desespero e a desilusão fazerem a pessoa chegar ao auge do desequilíbrio e dizer: eu não compreendo, não entendo esta vida. Eu estou desiludido de tudo e de todos, devido ao desequilíbrio ser um monstro na vida de todos. Porque todos viviam sem saber por que viviam, vivendo sem saber por quê. Tinham que chegar ao auge das desilusões. Assim, foi a fase de animal racional que já se acabou, a fase inconsciente, a fase de primarismo, por tudo isso ser remendo para a lapidação do animal racional. Agora, na fase de aparelho racional, todas as soluções ou toda a solução da vida do passado do animal racional. Somente quem podia descrever a situação do mundo e sua criação era a fase racional, a fase do mundo racional. Hoje, racionalmente, todos na estrada verdadeira, certa, que é a fase racional. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos agora estão entendendo o porquê da causa de tudo isso, porque não há sofrimento sem causa, e dizendo: é verdade, se existem todos esses horrores, é porque existe a causa, que todos desconhecem. Se conhecessem a causa de serem assim, já muito deixariam de assim ser. A vida do animal sempre foi uma vida confusa. O animal sempre foi confuso, cheio de confusões, por de certo coisa alguma saber. Por não saber coisa alguma de certo, é que o animal vivia sofrendo as consequências da nulidade de tudo isso, que aparentemente parecia ser o que nunca foi. Parecia ser verdade sem ser. Da verdade, todos vêm tomando conhecimento agora, na fase de aparelho racional. Tudo isso parece muito repetido, mas não é repetido. É para uma interpretação melhor, devido às contradições. O animal racional sempre foi muito contraditório, e para que não haja contradição, é preciso a repetição de vários assuntos, de várias formas, de várias maneiras, para destruir a confusão do animal, por o animal ser muito contraditório. São necessárias explicações variadas sobre um teor só, para que, deste modo, com explicações diferentes, haja, então, uma boa interpretação, e se eliminem as contradições e as confusões do animal. Por ser animal, o animal sempre foi contraditório e confuso. O confuso já é um mau interpretador por ser confuso e contraditório da mesma forma. Então, é preciso que o assunto seja explicado de uma infinidade de maneiras, de modos, de jeitos, para que os confusos, os contraditórios, interpretem perfeitamente, por se tratar de um assunto de desencanto. O encantado é confuso, é contraditório, é desconfiado, é malicioso, é maldoso. Então, é preciso uma vasta explicação para eliminar todos os efeitos contraditórios do animal racional, porque basta ser animal para ser desconfiado de tudo, ter medo de tudo, e assim sendo, variando. Quem varia não regula, e para que regule, é preciso um assunto elaborado de várias formas, de várias maneiras. Quem vive de aparências
não sabe por que vive, e não sabendo por que vive, tinham mesmo que viver esquisitamente dessa forma, por serem desequilibrados pela própria natureza. Por serem desequilibrados desse jeito, é preciso que seja tudo muito bem feito, para o desequilibrado se tornar um equilibrado, por provar e comprovar tudo, de todas as maneiras, de todos os jeitos e de todas as formas. Aí vem a cura do confuso, a cura dos contraditórios, dos desconfiados e dos desequilibrados. Por isso, é necessário um julgamento histórico desta maneira, que parece muito repetido, mas não é, por ser variada a maneira de explicar, para equilibrar a natureza dos desequilibrados, porque nem todos são iguais, todos são diferentes no modo de interpretar. Nem todos pensam de um jeito e de uma forma só. Todos são diferentes, e por todos serem diferentes, é que há essa infinidade de explicações, que parecem repetições. O animal sempre foi muito confuso, por ser animal. Então, para que o animal deixe de ser animal, é preciso revelações adequadas ao seu ser de confuso, desequilibrado e teimoso por vezes. É preciso uma infinidade de repetições, de várias maneiras, para que o animal chegue a uma conclusão real, a uma conclusão certa do que são, do que foram e do que serão. Pois o animal, para aprender as coisas, só com muito sacrifício e muito esforço. Só com muito esforço é que o animal chega a uma conclusão satisfatória disto ou daquilo, porque é da natureza do animal, por ser inconsciente. E o inconsciente não regula. Quem não regula não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe se está certo, não conhece o certo e por isso não regula. Conhece o certo aparente, o certo ilusório, mas o certo verdadeiro, não. Então, há necessidade dessas repetições todas, de várias formas, de várias maneiras, para que o animal chegue à conclusão do ser verdadeiro, real. O ser verdadeiro, real, é o ser racional. Daí, com o ponto de vista firmado destas repetições, chegam à conclusão do ser real, racional. Mas, para tudo isso, é preciso ler e reler, para chegar à conclusão racional, como quem diz: a vida é boa aparentemente, mas precisa-se notar que aparências não são verdades. Então, aí deixou de ser boa, porque as aparências não são verdades. Para que chegue a esta conclusão real, é preciso a definição exata do porquê do seu ser. São animais racionais e nunca souberam o porquê eram assim como são. Agora é que estão sabendo que o valor da matéria não é nenhum.